Sejam todos bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus. É uma honra, uma alegria estarmos aqui nessa noite, começando essas celebrações do aniversário de 30 anos do nosso Ministério Realidade em Cristo, aqui em Carnaúba dos Dantas, e fazendo algo que eu acredito que quem mais gosta é Deus, é Jesus Cristo, né? Nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sabendo, né, quem Ele é, o valor que Ele tem para nós, não é isso, Francimar? O que Ele significa para nós, não é isso, Jefferson? A bênção que Ele é para nós, a importância que Ele tem para nós. Então estamos aqui porque precisamos voltar ao primeiro amor, nos santificar, porque nós cremos que amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio, amém? Então vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Você que está com sua Bíblia também aí em casa, tá certo? Eu convido você para abrir a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 3, alguns versículos do capítulo 3, tá certo? Mas por enquanto nós vamos ficar com o versículo 10. Nessa noite, Deus quer falar conosco, como falou ali com o jovem Samuel, tá certo? Eu estou vendo aqui muitos jovens, né, na idade, e estou vendo também aqui muitos jovens no espírito. Amém? Amém ou não é amém? Amém. Jovem na idade, jovem no espírito. E eu convido você, né, a nós meditarmos. Eu vou meditar mais uma vez, vou receber mais uma vez. E você também vai receber, amém, a palavra nessa noite, dessa mini vigília. Nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 3, que diz assim, né? Quando Deus fala com Samuel numa visão. Verso 10, por favor, quem achou, diga amém. Vou aproximar mais aqui o púlpito do Jovec, para eu ficar mais perto de vocês, já que eu não posso me aproximar tanto. Verso 10 diz assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Você pode ler junto comigo esse trecho tão maravilhoso, verso 10 do capítulo 3 de 1 Samuel. Vamos lá? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós faremos aqui uma terceira leitura agora, tá certo? E no lugar da palavra Samuel, você vai colocar o seu nome, amém? E aí você vai declarar para Deus que você deseja ouvi-lo nessa noite, amém? Você vai colocar o seu nome aí no lugar que estiver o nome Samuel. Vamos lá? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Meire, Meire. Esta respondeu: fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Amém? Vamos orar mais uma vez. Essa noite também é noite de oração. Feche os seus olhos, amém? E busca o Senhor mais uma vez. Agora, através da revelação da palavra de Deus, hoje eu ouvi de alguém que está aqui, que se faz presente aqui neste lugar, que nesse tempo de quarentena, né, em que nós passamos, atravessamos os momentos mais críticos dessa pandemia, em que o inimigo quis atingir tantas vidas, né, as nossas vidas de forma espiritualmente, para mirrar a nossa fé, para provar a nossa fé. Eu ouvi dessa jovem que está presente aqui nessa noite: eu estou sendo sustentada pela palavra de Deus, amém? E que você e eu sejamos sustentados também pela palavra de Deus. Glória a Deus. Estamos aqui unidos e reunidos juntos para celebrar Jesus pelo 30º ano de aniversário desse ministério aqui nessa cidade. Amém? Quantos missionários já passaram por esse lugar? Quantas pessoas
né, que deram aqui da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, né, a começar pelo primeiro missionário. Um dia, eu creio, na inauguração aqui do novo templo, nós vamos tentar reunir todas essas pessoas, amém? Eu creio que será um dia assim glorioso, amém? Mas até esse dia, né, continuemos a glorificar a Deus pela obra redentora e salvadora de Jesus aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus. Eu quero meditar com você no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos, na verdade, ler, né, meditar aqui nos primeiros 14 versículos desse trecho, amém? Temos ouvido a voz do Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é a voz que você tem ouvido? Nós acabamos de ler um trecho de 1 Samuel, onde, né, o Senhor, ele estava aqui falando aquele profeta, aquele que seria, né, já tinha sido escolhido para uma grandiosa obra. Mas ele ainda era um menino, aproximadamente aqui 12 anos, era um rapazinho, né, um adolescente. Estava entrando aqui na sua juventude. E certamente, né, por causa da sua experiência, mas não desobediência. Ele era ainda uma pessoa um pouco, vamos dizer assim, imaturo, sem experiência. Não desobediente, ao contrário. Samuel aqui, né, desde cedo, ele nos dá a demonstração de obediência, de temor a Deus, né, de submissão aqui ao Senhor e à sua palavra. E este aqui era um tempo de silêncio da parte de Deus, tá certo? E esse silêncio da parte de Deus era o julgamento divino para aquela época, porque as pessoas estavam longe do Senhor e de sua palavra. É incrível como a Bíblia, ela é algo, né? Ela é uma palavra, a Bíblia é uma palavra atualizadíssima, né? Nós estamos aqui lendo o Velho Testamento. Não estamos lendo nem o Novo Testamento, que apesar do Novo Testamento, né, que fala dos fatos reais e verídicos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas estamos falando de uma época de mais de 2000 anos atrás. Você imagine aqui, Velho Testamento, antes de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é algo muito atual, é uma palavra muito atual. Nós podemos aqui, né, enxergar, nós podemos meditar, nós podemos ler essa palavra e nos lembrarmos desse tempo a qual nós estamos vivendo. Sim ou não, igreja? Vocês que representam hoje, né? Quem diria que na vigília desse ano nós estaríamos limitados a um número X, né, de 100 pessoas, para só essas 100 pessoas terem o privilégio e a honra. Será que você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim, você é um privilegiado? Diga assim, você sabia que muitas pessoas queriam estar aqui nessa noite e não estão? E nós somos privilegiados por nós estarmos aqui nessa noite. Diga assim para quem está do seu lado, olha, é honra, é privilégio. É privilégio. 100 pessoas, muito mais pessoas queriam vir e não estão aqui nessa noite. Não podem estar, porque definitivamente não podem estar, né? Porque nós estamos humanamente debaixo desse decreto. Aqui era um tempo, como eu estava falando, de silêncio da parte de Deus, porque era um tempo aqui de julgamento divino para aquela época. E o Senhor, Ele não falava, né, como nós temos a liberdade de abrir a palavra de Deus todos os dias. Ainda há pouco Jardel deu um testemunho aqui quando o Senhor ministrou ao coração dele. Você deve voltar ao primeiro amor. E ele disse que era em uma tarde. Não foi assim que ele falou? Era em uma tarde, né? Era num turno vespertino. E ele teve ali a liberdade de abrir a Bíblia e Deus falar ao coração dele.
aqui era raro. Deus permanecia em silêncio. Era raro, porque era um tempo em que o Senhor pouco estava falando com os seus profetas. E talvez esse foi um dos motivos, né, que Samuel não entendeu que o Senhor estava ali falando com ele através daquele chamado, através daquela visão, através daquela voz. E aí o verso 1, acompanhe comigo, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E o verso 2 diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não ver mais. Verso 3: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Vamos entender aqui, vamos compreender um pouco, quando aqui o verso 3 diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Preste bem atenção sobre algo que eu quero falar para vocês sobre a lâmpada de Deus. Preste atenção. A lâmpada de Deus era o candelabro de ouro com 7 hastes, que ficava no lugar santo, diante do véu, à direita do altar do ouro do incenso. Os sacerdotes deveriam mantê-la sempre acesa. Há um versículo na palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 27, verso 20, que prova isso aqui que nós estamos aprendendo nessa noite, quando diz assim: o fogo deverá arder constantemente no altar, ele não deve se apagar. E essa lâmpada ela precisava ficar acesa. E ainda mais sobre essa lâmpada, né, que ela não deveria ser apagada. O candelabro era um símbolo da luz da verdade de Deus, concedida ao mundo por seu povo Israel. Infelizmente, naqueles dias, o brilho da luz da palavra de Deus era muito fraco. E o sumo sacerdote de Deus mal conseguia enxergar. Queridos, que coisa profunda. O profeta ali, Eli, ele já estava tão velhinho, ele já estava ali tão debilitado, que a Bíblia fala, né, que ele estava no verso 4, no verso 3, não, no verso 2, diz assim, olha, certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Esse versículo fala da debilidade já daquele profeta. E é porque eu não estou nem citando aqui para vocês ainda o cúmulo, né, do que os filhos de Eli, eles tiveram a liberdade, né, eles tiveram a honra de servirem através do sacerdócio. E eles levaram fogo estranho para cima do altar. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas em se tratando agora de Eli, tá certo? Uma palma para Jesus, para ninguém dormir, uma palma. Mais outra palma para Jesus. E quando chega essa hora, eu sei que é meio complicado, né? Porque aí vai chegando 11 horas, né? Então, é natural do corpo natural da gente, né? Mais uma palma para Jesus, para ninguém dormir. Muito bem, tá todo mundo acordado. Porque a gente não pode beliscar quando estava pertinho do outro, né? Quando estava pertinho a gente dava um beliscãozinho. Mas agora não pode, tem que ser assim, 1,5 metro quase de distância. Então uma palma para Jesus, para o povo acordar. Então olhem só, gente. O profeta Eli já estava, né, nos seus últimos dias. E ele já estava debilitado. Né? A Bíblia fala aqui, de forma clara, descreve sobre a ponto dos seus olhos não puderem mais ver, os seus olhos já estavam aqui escurecendo-se.
E a Bíblia fala que a lâmpada não podia se apagar. A lâmpada de Deus não podia se apagar. E trazendo aqui para os dias de hoje, para as nossas vidas, eu quero meditar com você, tá certo? Eu quero falar para você que a lâmpada de Deus, ela, nesse tempo nosso contemporâneo, ela também não pode se apagar. Mas a lâmpada de Deus nos dias de hoje, né, ela não é. Aqui tipificava, né, o candelabro representava essa luz de Deus, essa lâmpada de Deus. Tipificava, representava. Hoje, quem é a lâmpada de Deus em nossas vidas? Quem é? Quem é? Jesus. Jesus, não é? Jesus é a lâmpada de Deus para esse mundo. O próprio Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Não foi assim que ele falou? A lâmpada de Deus nos dias de hoje é Jesus Cristo. E ele também não pode se apagar. Mas eu quero falar com você que aqui nesse tempo, Deus, apesar de ter sido um tempo em que Deus estava, né, em silêncio e não falava, aqui sempre ele falava raramente por causa do pecado do próprio povo, mas ele decidiu falar com um jovem. Quantos jovens há aqui nesse lugar? Quantos jovens se fazem presentes aqui nesse lugar? Queridos, de geração em geração, o Senhor deve ser Deus. De geração em geração, o Senhor é Deus. E a lâmpada dele que está em Jesus Cristo não pode se apagar. E hoje nesse tema da pregação, que voz você tem ouvido? Samuel, ele daqui a pouco vai entender que era a voz de Deus falando com ele. Hoje eu quero falar para você que está aqui e também está em casa. Deus quer que você ouça a sua voz, porque a lâmpada de Deus nesse mundo não pode se apagar. O profeta aqui, Eli, eu quero que você compreenda bem. Ele já estava ficando velho. E Deus ia levantar outra pessoa para substituir o profeta Eli. E apesar de ser tão jovem, Deus ia dar uma revelação a Samuel. E eu quero dizer que existem jovens aqui que já se levantaram. E outros que Deus ainda quer levantar no meio dessa sociedade, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, para levar a luz de Jesus nesse mundo, porque a luz de Jesus não pode se apagar, igreja. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, muito até os cristãos, elas não estão entendendo, compreendendo, nem mais ouvindo a voz de Deus. Eu achei muito interessante quando Josi orou aqui. Ela disse: Senhor, que não sejamos levados por outros amores. Como a igreja de Jesus, uma parte dela se encontra dispersa por estarem sendo levada por outros amores. E muitas vezes a igreja vai ficando fria, vai ficando fria, vai ficando fria, vai ficando gelada. E ela não consegue sentir mais a presença de Deus, porque ao invés de se deleitar com o noivo, ela está se deleitando com outros amores e ela está traindo ao Senhor Jesus Cristo. Olha, esteja com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus. No versículo 3, 4, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei,
torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Primeira vez o Senhor chamou a Samuel. Quantas vezes o Senhor tem chamado a igreja? Quantas vezes o Senhor tem chamado a nossa geração? A minha geração que é mais velha, talvez a sua geração que está aí, né, em uma idade mediana, a sua geração que é mais jovem do que eu, que me substituirá nessa geração, ou você acha que a minha geração vai ficar para sempre? Jesus quer nos despertar nesse aniversário, nessa vigília, que um dia a minha geração vai passar. Quem levará o evangelho no meu lugar? Quem fará o que eu já fiz? E quando eu estou dando o exemplo aqui da minha pessoa, não é só eu estou dando o exemplo aqui da minha pessoa, porque sou eu que estou pregando. Um dia a minha geração vai passar. Como é que a sua geração ficará? O que as pessoas ouvirão sobre Jesus? As trevas serão clareadas porque luz. Os olhos de Eli já estavam se fechando. Muitos olhos já estão se fechando, igreja. O pastor Fábio, ele conta muito que no passado, quando a escola lá, o Manaim, estava de vento em popa, muitos colaboradores se levantavam e davam dinheiro, ofertavam ali para aquela escola, eram mantenedores daquela escola. O que aconteceu? Aqueles homens e aquelas mulheres foram envelhecendo e não mais, né? E os filhos foram nascendo e aquela geração foi morrendo. Sabe o que aconteceu com os filhos? Perderam a visão de manter a obra. Já não tinham mais aquele foco, aquele objetivo que os seus pais tinham. E toda uma geração foi passando de mantenedores. Você sabia que nesse período de pandemia a nossa escola Manaim foi fechada? Tá Kessia aqui, né, Kessia? De Acari. Foi fechada, né, Kessia? Aquela geração passou de mantenedores que mantinham aquela escola. E uma nova geração foi nascendo. Que bom, nascendo nova geração. Mas aquela geração tinha a mesma visão da geração que se passou. Eu estou falando para você, nova geração. Eu estou falando para você, empreendedores do evangelho nesse tempo. Quem será que vai ficar no meu lugar? Quem será que ficará em outros lugares? O profeta aqui, Eli, ele já estava fechando os olhos. E os seus filhos ofereceram fogo estranho em cima do altar. O que nós ofereceremos? Qual a voz que temos ouvido, igreja do Senhor Jesus? Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele também é o Deus que restaura. Veio o tempo da pandemia, veio toda essa quarentena. O que aprendemos durante essa quarentena? O que aprendemos nesse tempo de pandemia? Será que vamos esperar outra pandemia chegar para eu aprender mais alguma coisa? Versículo 6. Tomou o Senhor e chamou, tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Segunda vez, ele não estava entendendo. Eu quero te fazer uma pergunta a você. Eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Será que você não está entendendo que Deus está chamando a tua voz? Será que você não tem compreendido
que Deus está te chamando para fazer algo nesse tempo, para fazer algo no meio dessa geração? Será que você não compreende que não são os homens, mas é Deus quem te chama? Versículo 8, terceira vez, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel. Terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Até Eli estava desacostumado. Até Eli, na sua velhice, até ali, né? Talvez ali no costume, se a gente não tiver cuidado, a religião vem e a intimidade vai embora. A religião vem e o primeiro amor vai embora. A religião vem e a comunhão vai embora. A religião vem e a paixão vai embora. E aí, queridos, o verso 9: por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Você precisa estar posicionado no lugar para ouvir a voz de Deus. Não saia deste lugar. Não tente ir para outro lugar. Não vá embora para outro lugar. Você precisa estar posicionado para ouvir a voz de Deus na tua vida. Uma disposição obediente. Deus falou e eu vou obedecer. Profeta Eli, quando Deus falar com você novamente, que Jesus ainda não tinha vindo aqui como homem, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi assim que aconteceu no verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você está pronto para ouvir a voz do Senhor nessa noite? Você está pronto para ser chamado por Deus? Ei, receba essa palavra nessa noite de forma profética. Lembra de onde Deus te tirou. Mas não esquece aonde Deus quer te colocar. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para algo. Vai ser aonde? Vai ser com criança. Vai ser na prisão. Não porque você vai estar preso, mas você vai soltar encarcerados. Vai ser no seu trabalho. Vai ser na obra. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja não dormir. É tempo de nós não estarmos nos relacionando com outros amores. Mas a igreja deve ser fiel ao seu noivo. E quem é o noivo da igreja, amados? Será que você pode gritar o nome do seu noivo nessa noite? Erga suas mãos aos céus. Você pode gritar o nome do seu noivo nessa noite. Não deixa o cansaço te pegar. Não deixa a fadiga te pegar. Não deixa a frieza te pegar. Não deixa a imaturidade. Não deixa a falta de discernimento. Não deixa o sono espiritual te pegar. Não deixa. Deus quer usar você. Deus quer usar você nesse tempo. Você pode dizer um amém. Deus quer me usar. Samuel só tinha em torno de 12 anos, mas o que Deus tinha para falar com ele é muito sério. Talvez você esteja dizendo assim: eu? Tem certeza que Deus quer falar comigo? Tem certeza?
eu sou novo demais. Ou senão eu sou velha demais. Eu não tenho idade para fazer isso. Eu não tenho experiência. Deus vai te usar. Desse jeitinho aí, Deus vai te usar. Basta você responder como Samuel respondeu. Eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. O que Deus tinha para dizer a Samuel era algo muito grave. Deus queria revelar a Samuel coisas muito profundas. Você está pronto para Deus revelar coisas muito profundas? Coisas que você não vai ouvir envolvido com outros amores. Versículo 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Olha só, meus queridos, que coisa forte. O Senhor revelou a sua vontade a Samuel. O Senhor quer revelar a você a sua vontade. Olha aí para quem está do seu lado e diga para ele, diga para ela. O Senhor quer revelar a você a sua vontade, a vontade dEle. Sabe desde quando o Senhor te chamou? Que você recebeu claramente, meu Deus, eu quero ser usado para isso. Eu quero ser usado no evangelismo, eu quero ser usado no aconselhamento, eu quero ser usado no dom de cura, eu quero ser usado no ministério de socorro. Porque, querido, se você disser, eis-me aqui, Deus, basta você, abra aí a sua mão, basta você abrir a mão. Olha aí para a sua mão, o que é que você tem humanamente falando? Humanamente falando, o que é que você tem? Olha aí para a sua mão. Agora, o que é que você tem humanamente falando? Nada. Mas quando você diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, eis-me aqui, o Senhor já colocou as coisas na tua mão. Sabe o que é que tem ali atrás em uma sala? Essa semana nós recebemos uma ligação. E não fomos nós que humanamente fomos atrás de nada. Mas quando a gente está de mão aberta, pronto para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor levanta, querido. O Senhor capacita, o Senhor dá os instrumentos, o Senhor dá as ferramentas. Olha para a tua mão mais uma vez, olha aí. Você não vê nada humanamente falando, mas quando você diz, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. As ferramentas o Senhor já colocou na tua mão. Estão ali 50 caixas dentro de uma sala. Que nos chegaram, a única coisa que nós precisamos fazer foi pedir a alguém para ir pegar essas 50 caixas em Acari. Dentro dessas caixas estão produtos de limpeza. Cada caixa é um kit de higiene. Eu abri uma caixa com o pastor ainda ontem, para nós vermos, e a gente vai ter que gravar um vídeo, né, para mandar para a pessoa que nos abençoou. E amanhã essas caixas estarão sendo distribuídas para pessoas aqui, irmãos em Cristo, que têm essa necessidade, né, que estão com essa necessidade no momento de serem supridos, da família ser suprida. 50 caixas. E esse valor desse dinheiro, dessa compra, não saiu dos nossos bolsos. Saiu de um lugar, né, que Deus tocou no coração de alguém, que tem os olhos voltados para, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso saiu de um lugar tão longe e chegou aqui no sertão do Seridó, nordestino, né, do RN, para abençoar
50 famílias. O Senhor revelou a sua vontade a Samuel. Nessa noite, o Senhor quer revelar à igreja a sua vontade. Viemos aqui só para agradecer ao Senhor também. Mas nós não viemos só para agradecer. Nós viemos para ouvir a voz de Deus. Nessa noite, como igreja, nós somos um Samuel do Senhor. E nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus naquilo que podemos não estar compreendendo mais. Naquilo que podemos não mais estar entendendo, tendo o discernimento. E o Senhor fala uma vez e a gente não compreende. E o Senhor fala a segunda vez e a gente não entende. E o Senhor fala a terceira vez. É preciso Deus levantar alguém para dizer: ei, é com você que Deus quer falar. Fica aí posicionado no lugar onde você está, porque Deus quer falar com você, igreja. E Ele quer que você responda. Essa será a sua resposta. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Nessa noite, quem pode dizer isso? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. No meio dessa geração em que pessoas têm se corrompido, com tantas filosofias que estão sendo pregadas e anunciadas, e pessoas, cristãos, têm ficado em dúvidas, a cabeça cheia de dúvida. E muitos até têm se afastado dos caminhos do Senhor e têm perdido a sua salvação. Ei, Deus quer levantar você. Coloque a mão aí no seu coração, faça assim, ó. Faça assim. Faça em nome de Jesus, faça assim. Diga: ei, com você mesmo. Ei, ouça. Deus quer me levantar no meio dessa geração. Eu já falei isso em uma live, mas eu vou falar isso aqui novamente. Eu fiquei horrorizada esses dias com um vídeo postado pela atriz Luana Piovani. Você pode procurar no Instagram. Não para dar mais audiência, crédito àquilo, não. Ibope àquilo, não. Mas para você ver o tamanho de uma heresia falada através de uma exposição de algo. Alguém entrou em contato com ela pedindo o posicionamento dela como evangélica. Por causa de uma postagem de Ana Paula Valadão. E o que eu vi essa semana me deixou triste e pensativa em relação ao que vem sucedendo nesse fins de tempo da falta de posicionamento do cristão. O que eu vi foi milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de comentários ali, aplaudindo, e outros até assim, abestalhada, ababacada, que eu não sei. A pessoa só pode ficar assim, enfeitiçado com algum sofisma de Satanás. Vamos declarar à igreja que sobre a nossa vida não vale encantamento. Porque a pessoa, uma heresia daquela, a pessoa falando, vomitando assim, palavra após palavra. E ainda tem gente que achar aquilo normal, natural, sobre o amor de Deus. E detonando Ana Paula Valadão como cristã, porque ela se posicionou em relação a um determinado assunto.
E ela postou um vídeo que faz tempo, quando ela ainda participava do Diante do Trono. E foi preciso, Ana Paula Valadão, até desativar nesses dias os comentários. Quando você ia comentar alguma coisa no Insta dela, você não podia comentar porque os comentários estavam desativados de tanta coisa, tanta mensagem horrível que estavam postando ali, denegrindo, querendo denegrir a imagem dela. E ela ali só na fé, só postando versículo dia a dia e com os comentários desativados. O que eu vejo, irmãos, é infelizmente muitas vezes uma geração de crentes fracos, de cristãos falhos, que não se posicionam, que não defendem a sua fé, que não fazem a sua apologia por causa de medo. Porque o que fulano vai dizer, o que cicrano vai dizer, será que nós temos nos preocupado com a voz de Deus nesse tempo? Será que nós paramos, nos posicionamos e estamos preocupados com o que diz Atos? Importa nos obedecer antes a Deus do que aos homens? Ou eu fico preocupada com este mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, e eu não posso ofender a cicrano e a beltrano, e eu prefiro me calar. E por causa disso, muitos estão se perdendo. E Samuel ia ouvir de Deus ali a sua vontade. E olhe o que era que Deus ia revelar a Samuel. Porque será que Deus revelou a Samuel, tão novo? Uma palma para Jesus bem forte. Mais outra. Mais outra. Mais outra. O que será? E por que será que Deus não revelou aqui a Eli? Porque Eli também, por um certo ponto, já tinha se acostumado. E ele permitiu seus filhos fazerem o que não era para fazer. Permitiu seus filhos desonrarem a Deus. Olha aqui o que é que diz o versículo 11. Acompanhe comigo. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Verso 12. Naquele dia suscitarei contra Eli, contra o sacerdote, tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis. Sabe o que quer dizer essa palavra? Abomináveis, detestáveis. Os filhos de Eli estavam fazendo abominação aos olhos do Senhor, e Eli estava passando a mão na cabeça dos seus filhos, e estavam permitindo os filhos ficarem daquela forma, dentro da obra, dentro do tabernáculo. Verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Olha o que é que diz sobre os filhos de Eli no capítulo 2. Volte lá, capítulo 2, versículo 12 de 1 Samuel. É só você voltar talvez uma página. Quem chegou lá, diga amém, no versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Uma geração nova nasceu, que levava os mandamentos do Senhor de qualquer jeito. Quem será a minha geração? E eu não estou falando só sobre a minha geração biológica.
Você faz parte da minha geração espiritual. Eu não quero que a minha geração espiritual, que nasça agora, ou que já nasceu há poucos meses, ou que nasceu antes da pandemia, durante a pandemia, ou ainda antes, eu não quero que seja uma geração abominável. Eu não quero que nasça filhos de Belial. Sabe o que significa filhos de Belial? Filhos do diabo. Como podem filhos de um profeta que sacrificava no altar do Senhor serem chamados de filhos de Belial? Ei, nasceu uma nova geração que não estava nem aí. Não olhava como o seu pai olhava. Nasceu uma geração que não estava nem aí com o evangelho, que levava o evangelho de qualquer forma. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, quer dizer, filhos do diabo. Serviam ao Senhor, mas não o conheciam. Deus não quer que você sirva ao Senhor sem o conhecer. Quem conhece a Jesus não o desagrada. Quem conhece a Jesus olha para o pecado e teme. Quem conhece a Jesus de verdade olha para o pecado e não brinca com ele. Quem conhece a Jesus não descumpre mandamentos. Quem conhece a Jesus ainda que caia, mas o arrependimento logo chega ao ponto de se entristecer e ser gerado no coração uma tristeza para gerar arrependimento, contrição, para ir para os pés do Senhor e não ficar alheio. Os filhos de Belial serviam ao Senhor, mas não o conheciam. Ei, eu desejo que você conheça a Jesus. Eu não desejo que essa igreja esteja cheia de filhos que não conhecem a Jesus. Eu desejo que essa igreja esteja cheia de filhos e filhas que conhecem a Jesus, que se preocupam com o que Jesus está pensando, que vão para um lugar e que se posicionam como aqui. Esse jovem se posicionou quando ele disse: vai para a tua cama, se deita. Fica lá quietinho e quando o Senhor falar com você, é Deus que está falando e você responderá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Uma geração de filhos e filhas de Deus, não uma geração de filhos e filhas deste mundo. Não uma geração de filhos e filhas do diabo. Os filhos de Eli eram filhos de sacerdotes, mas não eram filhos de Deus. Não deseje ser filho de crente, deseje ser filho de Deus. Não é necessário, não basta, melhor dizendo, ser filho de crente. É necessário ser filho de Deus. Você está me entendendo? Que você não será salvo porque seu pai é crente, porque sua mãe é crente, porque minha mãe é crente, porque meu pai é crente. É necessário mais do que religião. É necessário mais do que rituais, é necessário mais do que cantar um louvor, é necessário mais do que ficar com a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica, igreja. É um tempo de se tornar filho, não só por causa de adoção, não só porque o pai quer me dar amor, carinho e atenção, mas é necessário se tornar um filho para também obedecer, igreja. O que mais nós temos ouvido de pregação é: quantos filhos adotivos? Quantos filhos que não têm pai? Meu querido, quer que eu dê um testemunho a você que eu não posso dar agora? Meu pai foi ausente. Meu pai não foi presente. Meu pai foi uma pessoa alcoólatra. Meu pai comprava um carro, daqui a pouco ele saía bêbado para atrair minha mãe com outras mulheres, batia em um poste, deixava o carro mesmo por lá, chegava em casa sem carro. Quando minha mãe perguntava, ele dizia: dinheiro é para se gastar e passar troco.
Eu ia pegar os meus pais em bares. Ali ele embriagado para levar para casa. Mas no dia que Jesus entrou na minha vida, meu querido, eu perdoei o meu pai. Eu perdoei a minha mãe, que eu a culpava de tantas coisas. E verdadeiramente aquele versículo se fez presente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, eu recebi um pai. Que espírito maligno que o diabo quer colocar em cima dos filhos nesse tempo. Em que há uma necessidade, em que há um desejo de um espírito de comiseração e de falta de paternidade. Ei, você tem um pai, meu amado. Você tem pai, minha querida. Você tem pai. Levante-se em nome de Jesus. Que espírito de sofrimento, de fracasso. Que Deus não pode falar mais conosco através da sua palavra. Deus não pode mais me repreender. Deus não pode mais me ensinar. Eu não posso mais ouvir a voz de Deus, que eu já fico, cabisbaixo, eu já fico emburrado. Isso é coisa de filho mimado. Ei, aquele menino com 12 anos, o profeta Eli, vai para o teu lugar. Ele obedeceu, foi para o lugar. E quando o Senhor falar com você, você vai responder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem é servo que pode ouvir a voz do Senhor? Eu desejo ser filha para ser abençoada, mas eu desejo também ser serva. Que geração! Que geração é essa de fragilidade? Que geração é essa de medo? Que o pai não pode chegar e ter uma conversa mais séria. A conversa que Deus teve com Samuel foi uma conversa muito séria. Foi um juízo. Foi decretado ali juízo sobre os filhos de Eli. Porque os filhos de Eli fizeram do ofício santo um serviço secular. Os filhos de Eli fizeram do serviço santo um serviço secular. Comparou a obra do Senhor com serviço secular. E a obra do Senhor não é serviço secular. Tem gente que faz a obra do Senhor e diz, vou entregar, não quero mais fazer. Quem disse que a obra do Senhor é cargo? Obra de Deus não é cargo. Obra de Deus é por amor. Obra de Deus é voluntária. Obra de Deus, você é um chamado. Obra de Deus é por amor. Sai daqui de dentro. Os filhos de Eli eram filhos de sacerdote, mas faltavam ser filhos de Deus. Fizeram do ofício santo um serviço secular. Serviam ao Senhor na carne. Não serviam no Espírito. Deus quer levantar uma geração que sirva ao Senhor no Espírito. Deus quer levantar uma geração que sirva ao Senhor no Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. De forma audível. De forma que você compreenda, entenda e diga não. A outra voz. Os filhos de Eli impunham às pessoas uma fé que não era delas. Eles obrigavam as pessoas a dar, por exemplo, aqui no verso, capítulo 2. No capítulo 2, no finalzinho do verso 16, olha o que é que eles obrigavam as pessoas a fazer. Na segunda parte do verso 16, não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Eles obrigavam as pessoas a darem ali o sacrifício, né? Ali a oferta que eles iam oferecer, que as pessoas iam oferecer por causa do seu pecado. E os filhos de Eli desprezaram a oferta do Senhor. E por causa disso, eles foram considerados
abomináveis, detestáveis.